Que tristeza, né? Porque eu acho que o Davi Alcolumbre ele é um atraso de todos os lados. E ele é um cara de um estado com pouca representatividade na federação, tanto representatividade econômica quanto representatividade política, né? E, ao mesmo tempo, é um cara que consegue ter um poder quase que inalcançável dentro. Que tristeza, né? Porque eu acho que o Davi Alcolumbre ele é um atraso de todos os lados. E ele é um cara de um estado com pouca representatividade na federação, tanto representatividade econômica quanto representatividade política, né? E, ao mesmo tempo, é um cara que consegue ter um poder quase que inalcançável dentro dos bastidores de Brasília. Ele se articula muito bem, ele roda muito bem. Quem aqui não se lembra da pressão que ele fez no governo Bolsonaro, travando a indicação do André Mendonça para o STF, até que Bolsonaro bateu o pé, porque ele também queria opinar. Que é exatamente o que ele está fazendo. Repetir com o Jorge Messias. Que é exatamente e não há disputa para ele. Não, né? Não há disputa. Ele vai crescer muito, 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 muito. Ele vai dominar tudo. Uau, é um novo Antônio Carlos Magalhães. Olha aí. Como é que pode, né, bicho? Como é que pode? Porque ele não tem que concorrer à reeleição, né? Ele está no meio do mandato de senador, então ele continuará. Não há disputa, né? Para ele. E ele vai crescer mesmo com a nova formatação do Senado? Ele continua em crescimento. Também está num ótimo ano para ele. Acho que a maioria aqui das perguntas, todos estão nos melhores anos de suas vidas. Menos o Flávio, que é 2030, 2030, por enquanto. 2030. Porque você veja, todo mundo fica falando, né, que o grande medo das pessoas que estão no poder hoje é uma renovação do Senado. E quando a gente ouve que o Davi Alcolumbre continuará crescendo a despeito dessa renovação, a gente chega assim, a seguinte conclusão, né? Não precisa ser vidente para você saber o que a paranormalidade nos diz. Porque quando a gente olha o movimento dos partidos políticos, dos grandes partidos políticos, PP, União Brasil, PL, quando a gente vê o movimento que eles fizeram todo este ano, com relação às eleições deste ano, ao ano passado, o MDB. Por que esses partidos? Porque eles têm dinheiro. Tem dinheiro do fundo partidário, muito dinheiro, e do fundo eleitoral. Como eles têm uma representatividade maciça, eles têm muita grana. Né? Podemos também, mais ou menos, mas mais o PL, o PP, o PL nem se diga, né? O que mais tem dinheiro do fundo eleitoral. Quando a gente vê a escolha de quem vai concorrer ao Senado, ou a não escolha, ou a porta fechada, para gente que realmente estava interessada em fazer um trabalho legislativo claro e didático ao povo, não tem como o Davi Alcolumbre não estar no ano dele, não estar no ambiente dele, se os donos dos partidos políticos insistem em escolher nomes ruins, seja em questão da índole, seja em questão da habilidade do processo legislativo, da arte da negociação política, é claro que o Alcolumbre ele vai nadar de braçada. Porque a tendência, pelo que eu tenho pesquisado de nomes que se quer colocar na corrida do Senado, a irrelevância vai continuar. Pavinato, é muito objetivo e claro o que você está falando, e isso reflete muito a construção do sistema político no Brasil. Então, quando você que está aí, em casa, você deposita um voto em um candidato, você não está votando exatamente naquele candidato. Você está votando na legenda, você está votando ali no partido. E não necessariamente o candidato que teve mais votos é aquele candidato que vai chegar, mas é o candidato que foi escolhido pelo partido como cabeça do partido. E ele é escolhido por quem? Pelo dono do partido, que tem os seus acordos. Então aquele candidato, que é o cabeça do partido, ele já tem os seus acordos e os seus
quero chamar conchavos, ele tem os seus acordos obscuros, já muito bem celebrados dentro do partido. E isso inclui, ao final do processo, em caso da tua vitória, pagar o preço que ele combinou lá atrás. E aí esse preço é ir para negociata. E, inclusive, negociar com o teu inimigo. Porque nós vimos diversos partidos e pessoas que, inclusive, se elegeram com a bandeira da direita, vamos falar Soraya Tronic, né, entre outras, mas essa daí é sempre muito icônica, Joyce Hasselman, Alexandre Frota, e quando chegam lá... esses aí já pereceram. Mas não, Joyce, esse daí eu acho que não tem voto para síndico, mas ficaram na história. Né? O nome deles é um nome a não ser esquecido, porque o passado é irrelevante, sim, mas é um nome a não ser esquecido pelo que eles fizeram. Então, quando determinado político chega lá, às vezes o preço dele precisa ser pago. E não é o preço de quem depositou o voto, mas é o preço do acordo que ele fez dentro do partido. E aí elegem-se pessoas como esses que nós estamos falando aqui, que não têm compromisso nenhum com a sociedade, não tem compromisso nenhum com o trabalhador, porque, eu sou a favor do trabalhador, votando aumento de carga tributária. Eu sou a favor da liberdade, voltando ao aumento de IPTU. Você é a favor do quê? Na verdade, você não é. Exatamente. E num cenário, não é ruim só alguém que faça ao contrário daquilo que defendeu, mas aquele que não faz nada também. Porque não fazer nada é deixar, né, que aquilo que é contrário àquele que ele se propôs a fazer, vença. Aquele que vai no banheiro, por exemplo, no meio de uma votação. Vai no banheiro, etc. e tal. Exato. Não fazer nada, não saber fazer também é um problema grande. Mas, Pavinato, não quero fazer acusação aqui, principalmente nem direcionar a nenhuma figura, mas, cara, tudo tem um preço. O cocô na hora errada tem um preço. A votação incoerente com aquilo que você pregou na campanha tem um preço. Tudo tem um preço. Né? Só que o preço que você está negociando agora é o preço que vai te condenar no futuro. Porque o povo não esquece. E o Brasil já demonstrou isso. Quem se elege com a bandeira de direita e chega ao poder e faz concessões dos seus valores, essa pessoa... ela está reeleita no próximo pleito. Essa é a história que a história tem nos contado. Eu não acredito. Então, abram o seu olho, abram os seus olhos, aliás, né? Que a gente tem 2. Na verdade, tem alguns que tem 3. Então, abram todos os olhos e fiquem muito atentos em quem vocês vão dar o votinho de vocês. Bom, antes de eu votar para o STF, eu queria agora perguntar das primeiras damas. Né, qual é a previsão para Rosângela? E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.